O Tico pergunta como ela vai e fala que ela é incrível. E depois que ela agradece, ele se apresenta. Ela fala que é um prazer conhecê-lo e ele pergunta da onde ela é e ela diz que ela é dali mesmo de Miami. Ele fala que não quis interromper, mas que ele teve que dizer que ela é muito bonita. Ele fala que ele é novo por ali e que ele só está tentando fazer novas conexões. Ele pergunta o que ela vai fazer de bom e ela diz que só está indo para casa. Ele diz que a propósito ela é muito bonita e ela já olha de uma forma estranha para ele. E em seguida diz que ela precisa ir. Ele pergunta se ele pode pegar alguma rede social dela, mas ela diz que acha melhor não. Ela diz que não está interessada e ele pergunta se ela não usa redes sociais. E depois que ela diz que não, ele fala que pode ser o número dela, mas ela diz que não está interessada. Ele agradece pela atenção e em seguida deseja um ótimo dia para ela. E ela diz que tudo bem. Ele fala que ele vai entrar no carro e que nós vamos ver se isso vai funcionar. Ele fala que ele não imaginou que ela fosse voltar tão rápido. Ele pergunta o que aconteceu e ela pergunta o que ele vai fazer e ele pergunta como assim o que ele vai fazer. E em seguida ele pede para ela não encostar no carro dele. Ela fala que sente muito por isso e pergunta qual o nome dele. Ele pergunta pelo que ela está pedindo desculpas e ela diz que está pedindo desculpas por não ter falado com ele no começo. Ele fala que não tem problema algum e que ele entende se ela precisar fazer as coisas dela. Ela pergunta qual o nome dele e ele fala que o nome dele é Tico e também pergunta qual o nome dela. E depois que ela diz que o nome dela é Nath, ele fala que é um prazer conhecê-la. Ela fala que ele disse que ele acabou de se mudar para Miami, mas ele diz que não, fala que nasceu em Miami, mas que acabou de se mudar para aquele bairro. Ela fala que entendeu e pergunta o que ele quer fazer e ele pergunta como assim. Ele diz que ela não queria conversar com ele e pergunta por que ela resolveu voltar. Ela diz porque ela gostou dele e que ele tem um carro muito legal. Ele fala que entendeu, diz que ele não gosta de jogos e pergunta se ela está jogando com ele. Ela fala que não está jogando e diz que ela está ali agora. Ele fala que ela disse que ela tinha mais o que fazer e fala que na verdade ela disse que não estava interessada. Ele fala que foi isso mesmo e diz que ela disse que não estava interessada. Ela fala que não tem nada para fazer agora e ele pergunta se ela está brincando com ele. Ela fala que sente muito e diz que ele parece ser um cara legal. Ele pergunta o que isso significa e ela diz que significa que ela se interessou por ele. Ele fala que isso não é o suficiente, pergunta o que ela quer e diz que ele não quer desperdiçar o tempo dele. Ela fala que não vai desperdiçar o tempo dele e que foi ele que estava tentando conversar com ela. Ele fala que tentou falar com ela no começo e ela disse que não estava interessada e que agora ela que resolveu voltar. Ela diz que ela realmente gostou dele e que ela acha que eles vão se divertir. Então ele pergunta se ela também não achou isso no começo. Ela diz que ela não sabe e fala que ele chegou assim de repente. Ele fala que ele quer que ela seja sincera e ela diz que não o conhecia, então ele pergunta o que isso significa e fala que ela ainda não o conhece. Ela fala que deu pra ver que ele é bem sucedido, então ele diz: "Ah, entendi, você gosta do meu dinheiro." Ela fala que não é bem assim, mas que ela foi sincera. E já nesse momento da conversa, ela fala que voltou porque ela realmente gostou dele. Ele pergunta se ela quer se divertir e ela diz que sim. Ele pergunta que tipo de diversão ela gosta e ela fala que gosta de ir ao shopping, sair para comer. Então ele pergunta se a diversão dela vai ser gastar o dinheiro dele. Ela pergunta por que isso não seria divertido e ele fala que isso é muito louco. Ele fala que isso não vai ser divertido a não ser que ela também ajude a pagar a conta. Ela pergunta o que ele quer fazer e ele diz que com ela nada. Ela pergunta o que ela vai precisar fazer para ele desculpá-la e ele fala que ela que tem que dizer e fala que ela que voltou. Em seguida ele pergunta por que no começo ela não quis falar com ele. Ela fala porque ela pensou que ele fosse apenas mais um tentando falar com ela. E em seguida ele pede para ela salvar o número dele. Ela fala que vai ligar para ele, mas ele pede para ela não ligar e pede para ela mandar uma mensagem. Ela pergunta se ela não pode ligar para ele, mas ele pede para ela não ligar e fala para ela mandar uma mensagem. E em seguida ele diz que ele anda sempre ocupado. Ela pergunta se tem alguém que ela precisa se preocupar, mas ele diz que é apenas os negócios dele. Bom, e depois de mais algum tempo ali conversando com ela, em seguida ele a convida para entrar.
O Nair se aproxima dessa garota e diz: "E aí, senhorita bonita, como vai?" Ela fala que está bem, ele diz que está vendo que ela está muito bem e pergunta qual o nome dela. E depois que ela fala o nome pra ele diz que é um prazer conhecê-la. Ela fala que também é um prazer conhecê-lo e ele diz que ela é muito linda. Ele pergunta da onde ela é e ela diz que é de Nova Orleans. Ela fala que precisa mesmo ir, então ele pede o Instagram dela, mas ela fala que ela está legal. Ele pergunta se ela tem certeza e ela diz que tem certeza. Ele pergunta se ela tem namorado, mas ela diz que não e fala que ele simplesmente não faz o tipo dela. E é claro, ele fala que respeita isso e deseja um ótimo dia para ela. Ele caminha em direção ao carro e fala que ela tem um rosto muito bonito. Ele fala que ela disse que ele não faz o tipo dela e que nós vamos ver se o carro muda isso. Mas assim que ela o vê perto do carro, ela volta e pergunta se o carro é dele. Ele diz que sim e pergunta: "E aí?" E mais uma vez ela pergunta se esse carro é dele e ele pergunta o que aconteceu. Ela fala que é um carro muito legal e ele agradece. Ela fala que ele fica muito bem do lado do carro e ele pergunta: "E aí?" Ele pergunta o que ela quer e ela fala que ele pediu o telefone dela. Mas ele fala que na verdade ele pediu o Instagram dela, mas que ela disse que ele não faz o tipo dela e pergunta se não é isso. Ela fala que agora ele faz o tipo dela e ele pergunta o que aconteceu e ela fala que mudou de ideia. E fala que o carro dele é muito interessante, ele pergunta se ela voltou por conta do carro. E depois que ela diz que pra dizer a verdade sim, ele fala que pelo menos ela foi sincera. Ele pergunta por que ele ia querer conversar com ela, sabendo ele que ela só voltou por conta do carro dele. Ela diz que pelo menos ela foi sincera, ele diz que já admitiu isso, mas que isso não muda nada. Ela fala que ela acha que eles deveriam conversar e que ela acha que vai valer a pena. Ele pergunta por que ela acha isso e ela pergunta por que não. Ele fala que ela que tem que dizer. Ela fala que o que passou tem que ficar para trás, mas ele fala que não há um interesse genuíno nela. E mais uma vez pergunta por que ele ia querer conversar com ela sabendo que ela voltou por conta do carro dele. Ela fala que está interessada nele, que esse interesse pode aumentar. Ele fala que se não fosse o carro dele, ela nem sequer teria voltado. Ela fala que isso já faz parte do passado e que ele precisa esquecer. Ele fala que não é um passado tão distante e fala que foi há 1 minuto atrás. Ele pergunta se ela vive deixando o passado para trás e depois que ela diz que sim, ele fala que ela está mentindo. Ela fala que ela realmente é assim na vida dela e em seguida oferece o Instagram, mas ele fala que não precisa mais. Ele fala que para ele não vai ser mais útil e pergunta o que ele faria com o Instagram dela. Ela fala que não precisa ser o Instagram e diz que ela pode dar o número para ele. Ele fala que pode fazer a mesma pergunta e pergunta o que ele vai fazer com o número dela. Ela diz o que ele quiser e ele pergunta o que ela pode fazer por ele. E ela diz que eles podem ver. Ele fala que ele quer saber por que tudo isso só agora. E ela diz porque também ela o achou um fofo. Ele pergunta se ele é fofo ou se o carro dele que é fofo. Ela fala que não é só por causa do carro e diz que ele é uma gracinha. Ele fala que ela disse que ele não faz o tipo dela e ela diz que ela só estava mentindo. E depois que ele pergunta novamente da onde ela é e ela responde, ele começa a rir pelo sotaque diferente dela. Ele pergunta se ela é solteira e depois que ela diz que sim, ele pergunta há quanto tempo. E ela diz que há 4 anos. Ele fala que é muito tempo e pergunta por que tudo isso e ela diz porque ela gosta de uma vida mais calma. E depois que ela menciona a traição, ele pergunta se ela já foi traída. E ela diz que foi traída por todos os namorados dela. Ele pergunta por que isso aconteceu e diz que afinal de contas ela é muito bonita. Ela fala que não sabe, mas que a comunicação também não era muito boa. Ele pergunta se ela não é boa em comunicação e ela diz que ela não tem muita paciência. E ele fala que também muitas pessoas não são de se abrir. Ela pergunta se ela pode entrar e ele pergunta por que ela quer entrar e ela diz porque ela quer conhecê-lo. E em seguida ela também diz que ela quer algo a mais com ele e ele fala que está começando a gostar dessa conversa. Ele fala que ele está sentindo que ela sabe jogar o jogo e fala que ela está muito bonita. Em seguida ele pergunta se ela pode dar uma volta para ele. Ele fala que gostou muito disso e em seguida a convida para entrar. Ele fala que ela pode abrir a porta, mas ela diz que não está conseguindo. Ele pede para ela se afastar um pouco, e em seguida pede para ela tentar novamente. E mais uma vez ele pede para ela se afastar novamente e em seguida deseja um ótimo dia para ela.